olhadinha nesse físico aqui. Agora imagina construir tudo isso com uma dieta 100% vegana. É impossível, né? É o que muita gente pensa, pelo menos. A imagem que vem na cabeça para ganhar massa muscular é sempre a mesma. Frango e batata doce e carne com batata inglesa. O dogma da academia diz que sem proteína animal, sem carne, ovo, leite, você nunca vai conseguir ter um físico de elite. Mas peraí, e se eu te dissesse que a ciência, inclusive um estudo importantíssimo publicado pela USP, botou essa ideia em xeque? E mais, a gente nem precisa ir tanto para a teoria assim. Como é que atletas como o fisiculturista Ícaro chegam nesse nível? O que a ciência diz realmente sobre isso? Fica comigo que hoje a gente vai desmontar peça por peça esse mito, como sempre, da maneira mais science-based possível. Vamos ser sinceros, a ideia é que veganos são magros e fracos não veio do nada. Ela foi construída por décadas de marketing, uma certa tradição e, vamos combinar, também um certo desconhecimento sobre a área. O papo é basicamente sempre o mesmo, a tal da qualidade da proteína. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que a proteína animal é completa e a proteína vegetal é incompleta. Isso de fato cria um pânico em quem pensa em virar vegano e quer ganhar massa muscular. O medo de treinar e não ver resultado, de perder massa muscular na hora de fazer um cutting, de não ter os tijolos para construir a corpo. E é justamente nesses cenários que caras como o Ícaro parecem uma contradição. O Ícaro é um fisiculturista natural, premiadíssimo, alérgico à água, com mais de 25 títulos, incluindo campeonatos mundiais. Ele construiu um físico denso, forte e totalmente simétrico com uma dieta vegetariana estrita, que inclui ovos e laticínios e que depois evoluiu para o veganismo. Mas o Ícaro definitivamente não é uma exceção maluca. Ele é a prova que a regra que a gente conhecia talvez estivesse completamente errado. Quando a gente para olhar para o Ícaro, a pergunta é meio óbvia. Qual que é o segredo? É uma genética de outro planeta? É alguma planta que só o Ícaro conhece e está comendo? Só que a resposta é bem mais simples do que isso. A gente só precisa entender como ajustar as proteínas de uma maneira inteligente. O sucesso do Ícaro definitivamente não desafia a biologia, muito pelo contrário. Ela só está confirmando. E é aqui que começa a nossa investigação de verdade. Por muito tempo, a briga proteína animal versus proteína vegetal se baseou em estudos que só olhavam a resposta do músculo por algumas horas depois de uma refeição. Mas a gente não pode observar dessa maneira, e sim como se fosse um filme completo, depois de semanas e meses de treino e dieta, por exemplo. Foi exatamente essa pergunta que um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, VID-USP, resolveu responder. Eles conduziram um estudo que foi um divisor de águas e publicado internacionalmente. Se liga, foram analisados 38 homens jovens e saudáveis, sendo metade deles onívoros, ou seja, comiam de tudo, e a outra metade era vegana há pelo menos um ano. Colocaram os dois grupos no mesmo programa de musculação, com supervisão, por aproximadamente 12 semanas, que são basicamente 3 meses. O pulo do gato desse estudo é que eles ajustaram a dieta de todo mundo para consumir a mesma quantidade de proteína, os famosos 1,6 grama para cada quilo de peso corporal por dia. Quantidade essa, eu já falei no canal, mais do que suficiente para tu conseguir otimizar o seu ganho de massa muscular. E para garantir que essa meta fosse batida, os onívoros suplementavam com whey protein e os veganos com proteína de soja quando isso era necessário. Depois de 3 meses, o resultado foi medido. Ganho de massa muscular, aumento de fibra muscular, ganho de força, e a conclusão foi categórica. Não houve nenhuma diferença entre os grupos. Os ganhos de músculo e de força foram basicamente idênticos. Isso significa que quando a quantidade de proteína é a mesma, a origem dela, se veio de um bife ou se veio de uma ervilha, não faz diferença para o resultado final. Seu músculo não quer saber o endereço, o CPF da proteína. Ele só precisa dos aminoácidos na quantidade certa. E essa com certeza não é uma descoberta isolada. Outros estudos importantes, como esse daqui que você está vendo na sua tela, chegaram basicamente à mesma conclusão, mostrando que não existe diferença na síntese de proteína muscular ou no ganho de massa muscular ao longo do tempo. A ciência está basicamente batendo o martelo, cara. Essa história que a proteína animal é superior para ganhar músculo é um mito. Mas beleza, então a quantidade importa mais do que a origem. E aquela história de aminoácidos essenciais e proteína completa? Essa é a maior fonte de confusão e tá na hora da gente resolver tudo isso. Vou pegar na sua mãozinha, já diria ele, e vou te ensinar como uma criancinha, bicho. Proteínas são feitas de bloquinhos, que são os aminoácidos, e entre eles existem 20. 9 deles, no entanto, a gente não é capaz de produzir, então a gente precisa pegar através da comida. Uma proteína é considerada completa quando tem esses 9 em boas quantidades. A velha guarda diz que só as fontes animais eram completas, mas isso já caiu por terra. Em primeiro lugar, algumas fontes vegetais são sim proteínas completas, e a soja é provavelmente o melhor exemplo que eu tenho para te dar, e ela não vai te deixar com tetinha, cara, fica tranquilo com isso. Em segundo lugar, e talvez mais importante, a ideia que você precisa de todos os aminoácidos essenciais em uma única refeição é um mito. O que realmente importa vai ser o que você consome ao longo de 24 horas. Aí a gente entra num conceito bastante básico, que é a complementaridade proteica. Pensa no prato mais brasileiro que existe, o famosíssimo arroz com feijão. O feijão tem muita lisina, mas pouca metionina. O arroz é exatamente o contrário.
Quando a gente junta eles, então, eles se completam e formam uma proteína de altíssima qualidade. Pão integral com pás de amendoim, sopa de lentilha com pão. É uma dieta vegana variada, bicho. Leguminosas, cereais, semente, castanha, todo mundo tem algum aminoácido, pode acabar ajudando a todos se complementarem no final de um dia. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, ainda tem a leucina, um aminoácido que funciona como uma espécie de start para a construção de músculo. E adivinha, soja e lentilha, por um exemplo, são fontes que contêm uma quantidade bastante razoável da leucina. Ainda assim, não é só a leucina que importa, ainda que ela seja bastante importante. Hoje a ciência mede a qualidade da proteína com um sistema chamado DIAS, e fontes como a soja têm uma pontuação super próxima de uma carne ou de um whey protein. Ou seja, o argumento de proteína incompleta basicamente não está se sustentando. Beleza, a gente já entendeu a ciência. Agora, como é que a gente coloca isso no prato? A estratégia para um atleta vegano crescer se baseia em basicamente 3 coisas bastante simples. Em primeiro lugar, bater a meta de proteína. Como um estudo da USP mostrou, a meta de 1,6, 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, alguém de 80 quilos se beneficiaria de aproximadamente 130, 170 gramas por dia. Alimentos como soja, pão integral, pás de amendoim, feijão, lentilha, todo mundo vai agregar uma porção proteica bastante razoável. E se você conseguir ajustar essas quantidades direitinho, é perfeitamente possível atingir esse número. E tem um porém importante, que é o nosso segundo ponto. A gente já falou nesse canal que carboidratos e até mesmo uma boa densidade calórica na dieta são protetores de proteína. Isso significa que, diferente de um atleta que está consumindo, por exemplo, 1 grama quilo de peso corporal de carboidrato no dia, um atleta vegano que tem as suas fontes proteicas normalmente acompanhadas de uma porção de carboidrato, como por exemplo o feijão, que tem proteína e carboidrato junto, raramente vão estar numa dieta tão restrita e, por consequência disso, raramente vão precisar atingir o limite superior de proteína, aquela faixa perto de 2,2 gramas quilo, já que toda a proteína que estiver sendo consumida vai estar sendo direcionada para a construção muscular. Logo, bater 1,6 gramas quilo já deve ser mais do que o suficiente, que é exatamente o que a USP encontrou por lá. E para você não dizer que o Ícaro é abençoado e exceção, cidadão, lembre-se de Guilherme Abomay, o primeiro fisiculturista profissional vegano do mundo, como um pioneiro que abriu as portas para o Brasil, inclusive. A gente tem o Frank, um monstro da calistenia, conhecido pela força. A Evelyn Santos, campeã de fisiculturismo na categoria biquíni, que também provou que é totalmente possível. Esportes olímpicos, a gente tem a Amanda Scott, a gente tem a Macris Carneiro. Todos essas atletas não são anomalias, eles são a prova viva dos estudos que a gente viu. Com planejamento, dedicação e quantidade certa de proteína, bicho, construir um físico de elite sendo vegano não só é possível, como já é uma realidade concreta de acordo com a ciência. Então, como o Ícaro consegue tanto músculo? A resposta é simples, porque o Ícaro é um science-based. Ele não ignora a proteína, ele busca a proteína nas fontes certas e, obviamente, ele também não teve o carboidrato. Agora me conta você, cidadão, já teve sucesso com uma dieta assim? Já tentou em algum momento? Qual foi o maior mito que você já ouviu sobre a dieta vegana? Deixe sua experiência aí nos comentários, vamos continuar essa conversa e, obviamente, se você gostou desse conteúdo, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto, até breve, fui!